Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História no Esporte. O tema deste vídeo é o Dream Team, a seleção americana de basquete masculino durante os Jogos Olímpicos de Barcelona. Mas antes de eu contar essa história, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já. As suas inscrições e as suas curtidas são muito importantes para o nosso crescimento. E se você gosta de história geral, se inscreva em nosso outro canal, o Reproduzindo a História. Desde já, conto com a sua ajuda. Os Jogos Olímpicos de Barcelona de 1992 foram os primeiros em que os Estados Unidos puderam levar atletas que atuavam na NBA. Antes disso, a FIBA vetava a participação dos mesmos. Os Estados Unidos mandavam sempre atletas amadores que jogavam nas universidades. E mesmo assim, durante muito tempo foram hegemônicos, principalmente nos Jogos Olímpicos. Mas nas Olimpíadas de Munique em 1972, essa hegemonia cairia. Os Estados Unidos perderiam a medalha de ouro para a União Soviética por 51-50, sendo esta, obviamente, a primeira vez. Nos Jogos Olímpicos seguintes, em Montreal, no Canadá, em 1976, os americanos estavam na sede de vingança, porém não conseguiriam se vingar dos soviéticos. A União Soviética foi derrotada na semifinal pela Iugoslávia, mas o objetivo da medalha de ouro foi concluído. Vitória sobre os iugoslavos na final. Nas Olimpíadas de Moscou em 1980, os Estados Unidos não participaram devido ao boicote do bloco capitalista liderado pelo governo americano. Nos Jogos seguintes de Los Angeles em 1984, foi a vez do bloco comunista boicotar os Jogos. Os Estados Unidos esmagariam a Espanha na final por 96-65, conquistando assim a medalha de ouro em casa. Mas nos Jogos Pan-Americanos em Indianápolis em 1987, os americanos seriam derrotados em casa pelo Brasil por 120-115, numa atuação épica de Oscar Schmidt. Foi a primeira vez que os Estados Unidos perderam uma partida em casa. Foi a primeira vez que os Estados Unidos foram derrotados em casa em finais. Primeira vez também que levaram mais de 100 pontos em casa. E de quebra, o Brasil quebrou uma invencibilidade de 34 jogos dos Estados Unidos. Foi a partir daí, dessa derrota, que as pressões contra a FIBA se intensificaram pela liberação dos atletas da NBA para disputar as competições internacionais. O consenso dentro dos Estados Unidos era que o esporte tinha evoluído muito mundo afora e somente com atletas profissionais o país se manteria no topo do esporte. A FIBA então manteve as restrições apesar das pressões americanas. Mas nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988, os Estados Unidos foram derrotados na semifinal pela União Soviética, ficando só com a medalha de bronze, bem amarga. E com mais esta derrota, a pressão pela liberação dos atletas da NBA foi muito grande. Então, no ano de 1989, a FIBA cedeu, abrindo assim a possibilidade da formação do Dream Team de 1992. O técnico escolhido, ou podemos dizer, o técnico premiado, foi o saudoso Chuck Daly. Numa analogia com o mundo da música, era como juntar o Elvis Presley e os Beatles no mesmo palco. E os convocados de Chuck Daly para as Olimpíadas de Barcelona foram Michael Jordan e Scottie Pippen do Chicago Bulls, Larry Bird do Boston Celtics, Magic Johnson do Los Angeles Lakers, David Robinson do San Antonio Spurs, Patrick Ewing do New York Knicks, Clyde Drexler do Portland Trail Blazers, Karl Malone e Joe Stockton, ambos do Utah Jazz, Chris Mullin do Golden State Warriors, Charles Barkley do Phoenix Suns e Christian Laettner, o único não profissional atleta da Universidade de Duke. O detalhe é que o time poderia ser ainda mais forte. O armador Isaiah Thomas do Detroit Pistons foi deixado de fora, obviamente por diferenças com o restante da equipe, mas em especial com Michael Jordan, devido aos inúmeros embates quentes e agressivos entre os bad boys dos Pistons e os Bulls de Michael Jordan. Diferente de outros atletas que ficaram na Vila Olímpica, os atletas da NBA ficaram em hotéis de luxo. O motivo seria por questões de segurança. O único que saiu para dar uma volta na cidade foi Charles Barkley, que obviamente foi seguido por uma multidão de fãs. A competição em si não existia, na verdade foi um torneio de exibição,
ou um desfile, ou um concerto, chamem como quiser. O primeiro jogo contra Angola, vitória por 116-48, com Charles Barkley sendo cestinha com 24 pontos, e além de pegar ainda 6 rebotes. No segundo jogo, vitória sobre a boa seleção da Croácia, que contava com nomes que fizeram sucesso na NBA, como Toni Kukoc, no Chicago Bulls, e o saudoso Drazen Petrovic, do New Jersey Nets. Mas o resultado da partida foi um amasso americano, 103-70, com 21 pontos de Michael Jordan. No terceiro jogo, outro passeio contra a Alemanha, 111-68. O cestinha do Dream Team foi o veterano Larry Bird, com 19 pontos. No quarto jogo, foi a vez do Brasil, de Oscar, sentir o que os outros sentiram, apesar do Mão Santa fazer 24 pontos. Foi outra vitória fácil do Dream Team, por 127-83, com Charles Barkley fazendo 30 pontos. No quinto jogo contra a Espanha, foi mais do mesmo, vitória fácil dos americanos por 122-81. Nas quartas de final foi um passeio também sobre Porto Rico, 115-77. O destaque foi Chris Mullin do Golden State Warriors, com 21 pontos. Nas semifinais, a Lituânia, do excelente pivô Arvydas Sabonis, seria a vítima de mais um massacre do Dream Team, com um placar de 127-76. E na final, outra vitória sobre a Croácia, desta vez por 117-85, conquistando assim a medalha de ouro de maneira protocolar. Nem os próprios adversários esperavam vencê-los, eram os ídolos dos próprios. Você pode estar pensando, que jogos sem graças, já porque todos sabiam quem seriam os campeões e foram mesmo. Mas o mundo não queria ver competitividade, o mundo queria ver sim a reunião das estrelas da NBA no mesmo time, queria ver show e viu. A competitividade o Dream Team deixou para os treinos deles. Segundo Magic Johnson, ele e Michael Jordan travavam disputas intensas. E o nível dos treinos, você pode ter certeza, era extremamente maior ao encontrado nos jogos desta Olimpíada. O Dream Team foi introduzido ao Hall da Fama do basquete, e todos os jogadores, exceto Christian Laettner, tiveram as suas camisas aposentadas pelas suas equipes de destaque na NBA. O Dream Team só existiu um, e foi este das Olimpíadas de Barcelona. Outros times americanos foram formados por profissionais, disputariam as competições internacionais e obviamente não chegaram nem perto deste. O time americano das Olimpíadas de Atenas em 2004, por exemplo, perdeu nas semifinais para a Argentina de Manu Ginóbili e Luiz Scola e ficou com o bronze. Talvez o time americano mais talentoso levado aos Jogos Olímpicos depois do Dream Team de 92 seja o de Pequim 2008, com nomes como Kobe Bryant, LeBron James, Carmelo Anthony e Chris Paul. Destaques à parte, o Dream Team americano ficou no imaginário de todos, e se eu fosse comparar com o futebol, o mais próximo disso seria a seleção brasileira de 1970 no México. Concordam comigo? Querem pontuar mais alguma coisa? Utilizem o espaço de comentários. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal, acione o sininho das notificações e dê um like neste vídeo. Desde já, conto com a sua ajuda e até o próximo vídeo.